onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está, onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, Deus aí está. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste momento, vamos permitir que Deus reine no nosso coração, que Deus reine no nosso ambiente, que Deus reine em nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Vamos permitir que Deus reine em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Onde reina o amor, Deus aí está. Vamos neste momento, numa atitude também de amor, rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente para a nossa oração a Maria Rita, o Miguel Barros Barbosa, que continua internado, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Ana Gabriela, a Júlia dos Santos. Vamos rezar hoje de maneira toda especial pela pequena Ana Liz e pela sua família. Rezemos também pela Tereza e pelo Ricelli Bezerra, pela Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho e a sua família, também a Marioli, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neves, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nadja da Silva e Gildevan Alves Campos. Ainda vamos trazer presente as vítimas da pandemia, vítimas da guerra, as vítimas das enchentes, todos nossos irmãos e irmãs que neste momento se encontram desempregados e desempregadas. Vamos rezar também pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Não julgues, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque vocês ficam olhando o cisto no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho. Então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
A nossa regra de ouro é: seremos julgados com o mesmo julgamento com que julgamos os outros. Essa é a nossa regra de ouro. Seremos medidos com a mesma medida em que medimos os outros, disse Jesus, né? O evangelho de hoje, Jesus vai nos ensinar, né, a sermos coerentes, né, verdadeiro nas nossas atitudes, nas nossas atitudes e nas nossas ações. Muitas vezes nós ficamos inquietos com os erros dos outros e aí percebemos com uma facilidade incrível, né? Os erros dos outros, mas nós esquecemos dos nossos próprios erros. Quando eu olho demais para o outro, eu esqueço de mim, né? Às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. Quando você vê alguém que olha muito, que vê defeito em tudo e em todos, pode ter certeza que essa pessoa não está olhando para si mesma, né? Ela simplesmente olha para o outro e esquece de si. Meu irmão e minha irmã, tudo que nós esperamos dos outros, nós também precisamos viver, né? Nós precisamos viver. Precisamos estar conscientes, precisamos estar muito conscientes de que todos nós temos limitações. Todos nós erramos, mas também temos capacidade para grandes transformações. Nós temos limitações, mas também nós temos uma grande capacidade de nos transformarmos. E essas mudanças, elas são feitas quando a gente deixa ou permite que o Espírito Santo haja sempre em nós, né? Quando a gente deixa que Deus haja, e aí sim vai acontecer grandes transformações nas nossas vidas. E quando a gente também reconhece, às vezes a gente não reconhece não, a gente vê, né, vê o outro, olha para os erros do outro, mas é como se eu fosse intocável, como se eu fosse perfeita, né? E aí eu observo tudo o que acontece ao meu redor, mas eu esqueço de olhar para dentro de mim, né? Eu olho externamente, o meu olhar está sempre atento a tudo o que acontece, né? Externamente, mas eu não volto esse olhar para o meu interno, para dentro de mim mesma, para perceber que muitas vezes aquilo que eu vejo no outro está em mim, né? E é interessante que o evangelho de hoje, né, ele vai justamente, vai olhar para o rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo, né? Às vezes nós somos muito rigorosos, né? Aí a gente vai perceber pequenos erros, aí como diz a própria imagem, a questão do cisco, a gente consegue enxergar o cisco, né, no outro, no olho do outro, mas a gente não consegue enxergar a trave. Olha que é bem maior uma trave, né? Uma coisa é um cisco pequenininho, outra coisa é uma trave enorme que está nos nossos olhos e aí vai impedir, é claro, né, da gente enxergar aquilo que está dentro de nós mesmos, né? Essa trave muito grande, né? Então, meu irmão e minha irmã, o convite do evangelho de hoje é olharmos sempre para nós mesmos, né? O evangelho de hoje ele nos convida a olharmos menos para os defeitos de nossos irmãos, de nossas irmãs e que a gente descubra em nós aquilo que precisa ser transformado para o bem, para a edificação do reino de Deus. Lembrando que o julgamento pertence, e isso é interessante, gente, é interessante a gente observar bem que o julgamento, olha só, o julgamento não nos pertence. O julgamento pertence a Deus, certo? O julgamento pertence a Deus e não a nós. Por que não pertence a nós? Porque só Deus conhece a fundo o coração do ser humano. Só Deus conhece. Eu não conheço.
Eu não conheço nem o meu próprio coração, aquilo que passa no meu próprio coração. Imagine no coração do irmão, da irmã. Portanto, julgar o outro é tomar o lugar de Deus e é pecado. Quando eu tomo ou quando eu desejo ocupar esse espaço de Deus, tomar o lugar de Deus, eu estou cometendo um grande pecado, certo? Porque aí eu vou julgar sem conhecer. Eu não conheço. Só Deus conhece o coração do irmão, o coração da irmã. Eu não conheço. E aí eu posso cometer um grande erro, né? Já é pecado a gente ocupar o lugar de Deus. O lugar de Deus é de Deus, não nos pertence. E só Deus conhece profundamente o coração humano. Por isso ele pode julgar, porque ele conhece. Eu não tenho essa missão, jamais, de julgar ninguém, porque eu não sei o que é que se passa dentro do coração do outro. Eu não sei o que é que está passando na vida daquela pessoa. Muitas vezes a gente não sabe nem o que passa dentro do nosso. Imagine dar conta de saber o que, é que está no coração do outro, né? E nós temos essa grande dificuldade de entender que o julgamento pertence a Deus. O julgamento não me pertence, pertence único e exclusivamente a Deus. Por isso eu não posso julgar ninguém, mesmo que aquela pessoa que eu estou julgando seja um bandido de alta, né, de alta categoria, como diz, né? Mesmo que ele seja uma pessoa externamente muito ruim, e mesmo assim eu não tenho nenhum direito de julgar. Por quê? Porque eu não sei o que é que se passa dentro do coração dele. Eu até posso conhecer as ações dele, aquilo que ele faz, mas eu não sei o que é que se passa no coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu volto a dizer novamente, é necessário rezarmos bastante, sobretudo à luz desse evangelho, para que a gente olhe um pouco para nós mesmos. Se nós não estamos tomando o lugar de Deus quando julgamos as pessoas. Lembrando da nossa regra, da regra de ouro, né, que o evangelho de hoje nos oferece. Seremos julgados com o mesmo julgamento com que julgamos os outros. Seremos medidos com a mesma medida em que medimos as pessoas, os irmãos e as irmãs. Por isso, vamos aprender com Jesus aquilo que ele nos ensinou e continua nos ensinando, a sermos coerentes com as nossas atitudes e com as nossas ações. Que sejamos realmente uma testemunha, que a gente passe a amar mais. Essa é a nossa missão, amar. E quando eu amo, eu julgo menos, certo? Quando eu julgo muito, isso significa dizer que falta amor no meu coração. Quando eu amo, eu julgo menos, eu acolho mais, eu entendo mais, eu perdoo mais. Quando eu amo, eu me aproximo mais para entender o outro, a outra. É preciso uma aproximação, né? Tem um ditado que diz, para eu conhecer a outra pessoa, devemos comer junto, não sei quanto, não é só 1 quilo de sal, não, muitos e muitos quilos de sal, e mesmo assim a gente não conhece o outro em profundidade, né? Porque o ser humano, ele é um mistério, e sendo um mistério, só Deus pode conhecer bem o coração do ser humano, da pessoa. Por isso, meu irmão e minha irmã, não julguemos ninguém. Ninguém, quando eu digo ninguém, aqui é ninguém mesmo, certo? Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é amar e amar sempre. Essa é a nossa missão. Esse deve ser o nosso ardente desejo de amar sempre os nossos irmãos e as nossas irmãs. Porque quando a gente ama, a gente não julga, a gente cuida, a gente entende. Portanto, vamos amar sempre e nunca julgar. Lembrando que quando eu julgo, eu estou tomando o lugar de Deus. E se eu tomo o lugar de Deus, eu estou cometendo um grande pecado. Eu não posso jamais tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus é de Deus. Certo? Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda bem essa graça, a graça de continuarmos rezando, refletindo, retomando esse Evangelho, para que a gente possa descobrir que muitas vezes, na maioria das vezes,
Nós temos uma trave bem nos nossos olhos. E aí a gente fica querendo enxergar ou vendo o cisco que está no olho do nosso irmão e da nossa irmã. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia abençoado, uma semana também abençoada para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.